Já vamos trazer esse assunto no começo do nosso programa, porque eu quero dar tempo para a Prefeitura se manifestar e trazer os esclarecimentos que ela julgar necessária. Porque o vereador Rafael De Angeli está fazendo uma denúncia grave em relação a uma licitação da Prefeitura. O vereador Rafael De Angeli, ele propôs uma ação popular contra o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e busca a suspensão da recente concessão do serviço público de gestão do lixo aqui de Araraquara. A decisão da administração de conceder o contrato para a empresa Estre Ambiental por mais de 2 bilhões de reais e pelo prazo de 30 anos gerou forte repercussão devido à escolha de uma empresa que teria apresentado, essa é a denúncia do vereador, uma proposta quase 300 milhões mais cara que as concorrentes. Outras duas empresas teriam apresentado um valor no processo licitatório e essa empresa que venceu, de acordo com a denúncia do vereador, apresentou uma proposta quase 300 milhões mais cara. Vamos ouvir o áudio do vereador Rafael De Angeli. Ele mandou uma gravação aqui para o nosso programa e depois a gente vai fechar contato com o advogado do vereador para a gente entender a questão legal, como que está o andamento dessa denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, para a gente entender todos esses detalhes. Vamos ouvir. Chico, muito obrigado por esse espaço. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, bastante importante. Eu, com a minha assessoria, diariamente, a gente acompanha o portal da transparência. A gente faz isso exatamente para verificar, uma análise profunda mesmo, as contas da prefeitura. Essa é uma das funções do vereador. Diante do alto valor envolvido, nós demos uma atenção especial para essa licitação e notamos esse problema, a contratação de uma empresa que ofertou um valor 300 milhões de reais mais caro em razão do critério de melhor técnica. Por ser um serviço que, sob um primeiro olhar, não demanda especialidade técnica, nós achamos por bem ingressar na justiça. É bastante importante ressaltar que a empresa Estre já teve executivos presos na Operação Lava Jato, executivos que confessaram o pagamento de propina. Isso é o que queremos evitar aqui em Araraquara. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não analisou o mérito da questão, mas o Tribunal de Contas já determinou a suspensão do processo licitatório. Eu vou deixar vocês agora falarem com o meu advogado, que vai especificar melhor essa questão jurídica. O Dr. Renato é excelente e está conduzindo esse assunto com maestria. Agradeço novamente pelo espaço e pela oportunidade e digo que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e bom dia. Nós vamos procurar o advogado que representa o vereador, o Dr. Renato Cassiano, para a gente entender como que está esta ação no Ministério Público. O vereador está dizendo que o Tribunal de Contas, inclusive, já suspendeu essa licitação. Portanto, ele diz aqui que o Tribunal de Contas já determinou a suspensão dessa licitação, enquanto o Tribunal de Justiça ainda aguarda julgamento do mérito. Essa é a informação que eu recebo agora. E a gente vai conversar com o advogado para entender os detalhes jurídicos de uma licitação como essa. Porque o que a gente tem na lei de licitações, Ed Júnior, Rodolfo, Marê, nossa audiência, é que quem vence é quem apresenta o menor preço. Agora, quais as justificativas da prefeitura? É que essa empresa que venceu teria apresentado detalhes técnicos melhores que a outra empresa? Porque isso nos causa estranheza, porque a gente sempre questiona aqui nesse programa quando algumas empresas terceirizadas estão prestando serviço de péssima qualidade. E quando isso acontece, a justificativa da gestão pública é que nada pode ser feito, porque a lei de licitações impede que a prefeitura crie algumas regras quando se apresenta ali uma proposta de licitação para a contratação de empresa terceirizada. Então tem que se seguir a lei de licitações. E aí vale o menor preço. É a empresa que apresenta o menor preço e aí lá na frente muitas vezes se tem problema, porque às vezes a empresa não tem uma estrutura decente para desenvolver as atividades e serviços públicos como deveria, e aí acarreta problemas. Já temos contato com o advogado? Ainda não, né?
Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque a denúncia é uma denúncia grave que precisa ser apurada, que precisa ser realmente muito bem analisada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas já se manifestando, determinando a suspensão desse contrato, e a gente vai abrir o espaço aqui para ouvir a Prefeitura de Araraquara durante o nosso programa, Rodolfo, porque é um outro assunto também que a população de Araraquara precisa entender em detalhes, porque a coleta do lixo em Araraquara não sai de graça, a gente paga pela coleta de resíduos sólidos. Você paga o valor da água, mais 100% de esgoto, mais uma taxa, um percentual pela coleta do lixo, Maria. Então, sim, a população de Araraquara precisa entender realmente o que está acontecendo. O processo licitatório, ele é mesmo, né, para entender a empresa que é capaz de prestar o serviço pelo menor custo. Né? O que a gente entende aqui, o que a gente está vendo, é que o processo licitatório ele tem um valor 300 milhões acima do valor, né, do segundo colocado ali na licitação, pelo menos, né, pelo que eu entendi, e por 30 anos, o que é outra coisa que chama atenção também. Né? Normalmente, quando a prefeitura contrata um serviço por meio de licitação, esse prazo deve ser pelo período da gestão do prefeito. Né? Podendo ser prorrogado por mais 4 anos. Então, 4 anos de gestão, mais 4 anos caso seja reeleito. No entanto, por 30 anos, mesmo que seja um serviço contínuo, é muito tempo por uma empresa permanecer prestando o mesmo serviço. Né? Ainda mais porque em 30 anos muitas coisas podem mudar, né? Outras empresas podem vir, abrir concorrência, né? Enfim. Agora, eu acho que realmente os vereadores aí vão ter que analisar contrato por contrato, o doutor Lapena vai ter que analisar contrato por contrato, entender aonde esse dinheiro está indo, né? Ainda mais porque a prefeitura está sofrendo aí com grandes problemas financeiros, ao que tudo indica, né? Pelo que a gente está analisando aqui, né? Grandes cortes estão sendo feitos na saúde, na educação, até mesmo na segurança, né? E é preciso, sim, dar uma olhada nesses contratos para que tudo seja revisto, né, e novas licitações possam ser realizadas pelo valor correto, que seria o valor de mercado. Eu entendo dessa maneira, Chico. Assusta, né, Chico? O valor, eu queria que você repetisse qual que é o valor que essa empresa ela teria sido contratada? O valor do processo licitatório, pouco mais de 2 bilhões de reais. O valor apresentado, de acordo com a denúncia feita oficialmente pelo vereador, mais de quase 300 milhões de reais a mais. Realmente uma quantia gigantesca, né? Agora nós vamos aguardar essa conversa com o Dr. Renato, que é o advogado, né, do De Angeli, para a gente entender a situação jurídica que está isso, né? Mas como o De Angeli já adiantou, esse processo licitatório ele está suspenso aí pelo Tribunal de Contas e a gente vai aguardar, né? Mas se for, é uma situação bastante estranha e um valor muito acima. Né? O Chico lembrou bem dessa questão de muitas vezes, Rodolfo, numa licitação a empresa apresenta um valor muito, muito baixo, né? E nós vimos em alguns casos, por exemplo, não quero dizer que é a mesma situação da Eurovias, né? Mas todo mundo viu o que aconteceu e viu o que está acontecendo. Né? A empresa que já tinha, essa empresa que presta serviço para artérias aqui na região de Araraquara, fazendo a duplicação ali do trecho do quilômetro 35 ao 77, se eu não me engano, na cidade de Rincão, e que está tendo problemas de pagamento de funcionários, problemas com fornecimento de marmitas, devendo quase 120 mil para um restaurante, com ordem de despejo do escritório. Então, assim, uma empresa que talvez tenha conseguido a concessão por apresentar um valor baixo. Não sabemos se essa é a história, mas historicamente é uma coisa muito comum. A empresa dá um valor muito abaixo de mercado, ela faz uma análise, dá um valor muito abaixo e depois no meio do caminho não consegue cumprir as demandas e acaba abandonando o processo. Agora a gente precisa ouvir a prefeitura, essa é a denúncia. A gente precisa ouvir a prefeitura porque o processo licitatório tem suas regras. Precisa saber se as outras empresas que foram desclassificadas, ou seja, que perderam esse processo licitatório, se elas realmente cumpriam aquilo que estava previsto na proposta, no processo licitatório. Se ela não atende essas regras, a outra empresa ganha mesmo apresentando um valor mais alto. Porque exatamente então, esses isso, né? detalhes que precisam ser analisados. E a suspensão do processo licitatório
não significa nenhum tipo de condenação. Isso, e não significa que o tribunal claro encontrou alguma coisa ali, exatamente. mas que assim, precisa ser avaliado. Né? Precisa que o processo seja suspenso para que tudo seja apurado, seja investigado, até para saber se a denúncia tem fundamento e ter continuidade ou não essa suspensão. Então pode ser também, eu estou falando aqui das possibilidades, pode ser também que o Tribunal de Contas analise a denúncia e entenda que não se tem fundamento. Olha, nós pedimos uma suspensão num prazo aí de determinados dias, 20, 30 dias, e chegamos ao entendimento de que o processo licitatório pode ter continuidade, que a empresa vencedora pode iniciar suas atividades, porque existia uma regra prevista e a documentação não foi entregue. E por isso a outra empresa venceu com valor maior. Isso pode acontecer, isso em processo licitatório é comum acontecer. Agora, o questionamento é qual seria a questão técnica que essa empresa teria vencido, teria apresentado de forma melhor que as outras. Então, a gente vai abrir espaço para a prefeitura. O nosso programa é democrático, viu, Maria? A gente quer ouvir todas as partes. Ninguém está aqui dizendo que esse processo é criminoso, que houve falha, que houve intenção de prejudicar o erário público, de jeito nenhum. O que a gente está repercutindo aqui é uma denúncia de um vereador mais votado da história de Araraquara, e que nós estamos trazendo a denúncia do vereador, que já foi, inclusive, motivo de repercussão nas suas plataformas digitais. Agora, se isso é verdade ou não, nós vamos ter que ouvir todas as partes. O advogado, que representa o De Angeli, a prefeitura, a área, o setor de processos licitatórios na prefeitura, que é quem é técnico para trazer as informações e justificar, deve ter suas justificativas, para realmente alegar os motivos dessa empresa ter vencido com esse valor acima. Sim, tem que verificar, né? É importante é ter a transparência para a população e essa é a nossa função aqui, não é, Chico? Entender o que está acontecendo, entender por quais motivos está acontecendo, porque nós queremos o melhor, né? Queremos que você, ouvinte da Rádio Morada, tenha sempre primeiro, né, as melhores e mais corretas aí informações. Então vamos sempre trabalhar por isso, não é verdade, Rodolfo? O que eu vejo também, uma análise que eu faço, eu acho que é importante trazer para essa mesa e para quem nos acompanha, é que nós, muitas vezes, nos prendemos à causa e não ao conteúdo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todo contrato, ele passa por um planejamento, ele passa por uma construção de edital e ele passa para a execução contratual, ele passa por esse processo licitatório. Então, às vezes, a contratação da empresa não é efetiva e acaba contratando empresa que não presta um bom serviço para a população, justamente porque o erro não é da empresa. O erro é de quem escreveu o edital. O grande problema desses contratos todos é que abre margem na construção do edital para que essas empresas oportunistas acabam ganhando esses contratos justamente a partir dos editais. Então, precisa analisar a sério, a fundo, a construção esses editais. E quem constrói o edital é a própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria, que vai, né, alocar ali aquele contrato, aquela empresa, aquele prestador de serviço. Então, precisaria levantar a questão da construção dos editais, porque a partir dos editais é que as empresas se candidatam ou não para aquela prestação de serviço. E também gostaria só de acrescentar aqui a nossa conversa, a nossa discussão, a nossa reflexão aqui para você de casa também, é que 2 dias depois que o Rafael De Angeli faz aquela tragédia política, agora ele faz essa manobra política, trazendo exatamente aquilo que ele fez nesses últimos 8 anos. Então, também acho estranho. É válida a sua denúncia, vereador Rafael De Angeli, que eu conheço muito bem. Não é? É muito válida a sua denúncia, nós vamos averiguar, nós vamos cobrar a Prefeitura Municipal. Né? Esse, de fato, é o seu papel e o papel de todos os seus pares que compõem a Câmara Municipal de Araraquara, mas também manobra política precisa ser dita 2 dias depois daquela tragédia que você fez de assinar um projeto pautando 13º e férias remunerada, agora você quer voltar à cena. Respeito, é posição política, manobra política. Dentro do jogo político, é válido. Mas nós vamos apurar a sua denúncia, não é? E
parabéns aí, né, por esse choque de realidade, por voltar à sua verdadeira essência. Quem bateu 8 anos tem que continuar batendo. Rapidinho, Chico, assim, você falou, Rodolfo, sobre a questão de erro de licitação, né? Tem uma coisa que a gente não pode, é claro que Não, eu não disse de licitação, disse erro de edital. Erro de edital. O erro de edital que vai ser usado na licitação. Sim. E depois a empresa ela vai ter os argumentos dela, olha, mas o edital pedia isso, isso, isso. A questão do erro do edital, o erro da licitação, tudo, é uma coisa, Chico, que não dá para conceber. Nós temos a lei de licitações que foi sancionada em abril de 2021. Né? Então, assim, já se vão alguns anos já e a prefeitura, o setor jurídico, ali, o corpo jurídico da prefeitura, a gente sabe que tem grandes advogados, assim como outras prefeituras também têm. Né? Então, assim, é funcionário público, ele passou num concurso por conta da sua capacidade jurídica. Então, não pode ter brechas, né? Porque a gente está falando de contratos, dependendo da prefeitura, de milhões e bilhões de reais. Então, esse edital ele precisa ser muito bem preparado, como você bem disse, muito bem preparado, estar amarrado e fazer com que a empresa que for contratada na licitação respeite, né? Preço, prazo, entrega, a demanda, tudo mais. E é uma coisa que a gente, infelizmente, encontra muito nessa questão do preço baixo e a empresa depois ela consegue uma brechinha ali, como você disse. Agora eu não preciso cumprir tal coisa. Olha, mas o contrato está assim, assim, assado, entendeu? Agora nós temos a manifestação da prefeitura, Davi Surian, em relação à denúncia do vereador Rafael De Angeli. O Rafael fez uma denúncia grave contra a prefeitura, dizendo que a empresa que venceu a licitação teria vencido com quase 300 milhões de reais a mais, que 2 empresas que apresentaram um valor abaixo, quase 300 milhões, foram desclassificadas nesse processo licitatório. E que a prefeitura, ou pelo menos o edital desse processo licitatório, tinha ali uma previsibilidade de algumas questões técnicas que ele não entende. Por que esse tipo de exigência de algumas questões técnicas para a coleta do lixo? Mas a prefeitura está se manifestando, tem suas alegações. O Rafael, que inclusive usou as suas plataformas digitais para fazer essa denúncia, já tem inclusive um pedido de ação pública já sendo encaminhado para o Ministério Público, mas vamos ouvir então o que diz a prefeitura em relação a essa situação. Enviou uma nota aqui para o nosso programa, não é, Davi? Isso mesmo, Chico. E o título da nota: a serviço de quem está Rafael De Angeli? A Comissão de Licitação do DAI e Prefeitura lamentam e repudiam a divulgação de informações falsas por parte do vereador Rafael De Angeli e, em defesa da verdade, informam a população de Araraquara que a concorrência pública para a concessão dos resíduos sólidos contou inicialmente no procedimento de manifestação de interesse, o PMI, com 8 empresas, das quais 3 apresentaram estudos técnicos para a licitação, conforme prevê a Lei 8.66693. O processo teve início no ano de 2020 e todos os estudos foram feitos com o máximo de seriedade técnica. Na primeira etapa das propostas, os 3 consórcios foram desclassificados: Estre Seleta, Urban Forte Norte e Quebec Sistema. Nesse caso, a lei de licitação prevê nova abertura e a apresentação de novas propostas pelas mesmas empresas, desde que com os ajustes previstos nos apontamentos da comissão julgadora. E assim aconteceu. Todos os participantes tiveram a oportunidade de corrigir os erros apontados pela comissão de licitação formada por servidores de carreira do município. Nessa segunda etapa, o consórcio Urban Forte Norte, defendido explicitamente pelo vereador, não apresentou sua proposta e não participou do processo. Mais uma vez, o vereador está totalmente desinformado e quer cravar nas redes sociais sobre tema que desconhece e não tem qualquer domínio técnico, nem bem informado está. Faz afirmações levianas e sem nenhum lastro na verdade. A prefeitura esclarece também que todo o processo licitatório foi conduzido por comissão com técnicos do DAI e do município, de acordo com a lei de licitação, como já dito por servidores da carreira. Todos os questionamentos formais e prazos foram respondidos e atendidos pela comissão. O vereador mente
inclusive quando diz que o processo foi suspenso pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Todo o processo passou pela análise e crivo do órgão de fiscalização, mais de uma vez, quando questionado, e não foi suspenso. E mais, o TCE arquivou as contestações. O vereador, que sempre fez oposição sistemática ao governadinho, deveria descer do palanque e qualificar suas intervenções políticas antes de divulgar informações equivocadas, com claro intuito de confundir a população. O vereador deveria se constranger em advogar para um dos concorrentes. Essa não é a postura condizente para com os interesses públicos. A falta de coerência tem sido uma prática do parlamentar, que demonstrando total falta de sintonia com os interesses da nossa sociedade. Além, defendeu o desastroso projeto de lei que criava o 13º e férias para os vereadores. É a nota da Secretaria Municipal de Comunicação contra aí essa denúncia do Rafael De Angeli. É uma nota que traz informações técnicas, afirmando até que o vereador desconhece essas informações técnicas de um processo licitatório. Que a gente sabe que um processo licitatório precisa realmente de ter pessoas com conhecimentos técnicos, tanto da lei de licitações, como de questões administrativas, do funcionamento da máquina pública. E eu disse aqui mais cedo que tudo isso precisa de apuração, porque o processo licitatório ele tem algumas fases. Então, eu até disse, pode ser que alguma exigência que estava no edital, essas empresas desclassificadas não cumpriram. E é exatamente isso que está dizendo a Prefeitura de Araraquara. Agora, o Rafael De Angeli tem um advogado que está acompanhando o caso. Advogado que está defendendo o Rafael De Angeli e o municiando, imagino, de informações técnicas no âmbito jurídico da questão do processo licitatório, da lei de licitações. Fica a questão, quem vai fazer toda essa análise são os órgãos fiscalizadores. A Prefeitura está dizendo aqui, é mentira do vereador. Não tem nada suspenso, não. Na verdade, o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, fez sim toda a análise e entendeu que não havia irregularidades. E eu disse aqui, mesmo que estivesse suspenso, existe um prazo para apuração do que chega para o Tribunal de Contas. Muitas vezes o órgão fiscalizador pode até suspender um processo licitatório, mas isso não significa culpabilidade de ninguém. A suspensão, muitas vezes, é para fazer a análise. Então, fica, de um lado, o vereador trazendo a denúncia. Ontem ele até divulgou nas redes sociais, com antecedência, não é, de Júnior? Que teria uma bomba nas redes sociais às 18 horas. Nós, como jornalistas, claro, que ficamos atentos para saber o que seria publicado. E acompanhamos ali a denúncia. Trouxemos aqui, ó, esse é o lado do vereador. Ninguém disse aqui que o vereador está falando a verdade. E fomos ouvir a Prefeitura. A Prefeitura está dizendo, literalmente, na nota, é mentira do vereador Rafael De Angeli. Fica, portanto, aí o lado do vereador, o lado da Prefeitura, e eu acredito que isso ainda vai ter continuidade e desdobramentos. E a própria nota dizendo, né, afirmando aqui que ele está mentindo, né, Chico, como você pontuou, com relação à suspensão do Tribunal de Contas, que não houve, segundo a Prefeitura. Isso. Foi feita ali uma contestação, aí eles fizeram a análise, entenderam que não tinha nada, Rodolfo, para travar essa questão da licitação, e ela está afirmando, né, a Prefeitura está afirmando que ele está mentindo e perguntando aí, né, o que chamou a atenção também no título da nota, a serviço de quem está o vereador Rafael De Angeli. A gente aguarda um posicionamento, né, como ele disse, do Dr. Renato, que é o advogado dele, para ver se tem mais alguma manifestação ou para ele contestar essa nota. A nossa produção fez contato com o advogado. Ele disse que não podia falar naquele horário, mas eu acredito que agora fica exatamente para os órgãos fiscalizadores essa análise. O nosso programa já cumpriu o seu papel. Trouxe a denúncia, ouviu o outro lado, a Prefeitura dizendo que o vereador está totalmente equivocado, está faltando com a verdade. E aí a gente, por aqui, traz exatamente a informação para que a nossa audiência realmente entenda o que está acontecendo. Pois não, Davi? Ô Chico, além de a gente tentar entrar em contato com o advogado que não nos retornou mais, a gente também encaminhou a nota que a gente recebeu para a assessoria do Rafael De Angeli, que disse ainda não ter uma resposta pronta para essa nota em defesa do vereador.